Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança ao seu coração. E o texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã se encontra no livro de Hebreus, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1, onde a palavra de Deus vai nos instruir dizendo: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Aqui, o autor do livro de Hebreus vai nos trazer uma instrução e ele vai dizer que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas ele vai dar para nós aqui algumas justificativas. No final, no começo do capítulo, ele vai dizer: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? É lógico que nós não lemos quais são essas testemunhas no texto, mas essas testemunhas se encontram um pouco antes, no capítulo de número 11, quando o autor do livro de Hebreus vai fazer aquilo que nós conhecemos como a grande lista dos heróis da fé. Ele vai citar ali pessoas como Davi, como Jefté, como Sansão, como Moisés, como Abraão, como Raabe, todas pessoas que creram na promessa de Deus e porque creram na promessa de Deus se arriscaram. E essas pessoas todas, segundo a ideia que o autor do livro de Hebreus tenta nos passar, todas essas pessoas agora são uma grande nuvem de testemunhas. São aquelas pessoas que já terminaram a sua corrida e agora estão sentadas na arquibancada assistindo nós. A ideia aqui, quando o autor vai dizer que nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, é a ideia de que esta nuvem de testemunhas, elas já terminaram as suas corridas, as suas respectivas corridas, elas já alcançaram aquilo que elas estavam procurando e agora nós estamos aqui correndo as nossas próprias corridas e nós somos incentivados por essas pessoas. Eu incentivo você então a conhecer as histórias do Antigo Testamento, a ler as histórias do Antigo Testamento, e você vai encontrar ali pessoas que talvez tenham passado por situações mais difíceis que as suas e que as minhas, tenham passado por momentos de tristezas maiores do que os meus e que os seus, e ainda assim perseveraram na sua corrida, e ainda assim combateram o bom combate, ainda assim guardaram a sua fé e não perderam a sua esperança no Messias, não perderam a sua esperança de que Deus era aquele que poderia resolver todas as coisas. À medida em que nós olhamos para esta grande nuvem de testemunhas, à medida em que nós olhamos para o Antigo Testamento e conhecemos a história desses homens e dessas mulheres de Deus, nós somos incentivados a continuar correndo com perseverança a corrida que nos está proposta, sabendo que se Deus esteve ao lado de cada uma dessas pessoas e não deixou que elas tropeçassem, que elas falhassem, e chegou com elas até o fim, Deus também nos ajudará na nossa corrida e na nossa caminhada, e nós chegaremos ao fim. Mas, por último, eu gostaria de lembrar aqui que o autor do livro de Hebreus vai dizer que nós precisamos correr a nossa corrida. Nós não fomos chamados para correr todas as corridas, não fomos chamados para lutar todas as batalhas. Talvez você olhe para a vida de grandes homens, de grandes mulheres de Deus e você se sinta
muitas vezes decepcionado, envergonhado e desanimado, porque na sua idade você ainda não fez muito, na sua idade você ainda não fez, ainda não alcançou aquilo que todos esses homens já haviam alcançado, mas essa grande nuvem de testemunhas não é para que eu e você desanime, elas não estão ali nos olhando para que eu e você fiquemos desanimados, não, elas não estão ali para que eu e você pudéssemos tentar imitar as suas vidas e os seus ministérios, porque cada um tem uma corrida. Deus deu uma corrida a Abraão, e esta corrida que Abraão correu foi uma corrida diferente da corrida que Moisés teve de correr. Assim também com Davi, assim também com todos os homens da Bíblia, com todos aqueles que o Senhor Jesus chamou ao longo da história, e a sua corrida não é diferente. Ninguém correrá a sua corrida, e você não precisa correr a corrida de ninguém, mas nós precisamos olhar para esta nuvem de testemunhas e ficar incentivados, ficar inspirados, porque o Senhor foi quem preservou cada uma delas e ajudou cada uma delas a completar a sua corrida. E assim, uma esperança brotará no nosso coração, de que Ele também nos ajudará com as nossas corridas. Ele também nos ajudará a cumprir a nossa carreira, a cumprir a nossa corrida e a guardar a nossa fé. Então, que você sempre siga adiante, olhando, como o autor do livro de Hebreus vai dizer, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas que nós citamos e que o autor do livro de Hebreus cita no Antigo Testamento, elas não estão mais entre nós, elas não estão mais correndo, elas já estão sentadas na arquibancada, mas o nosso grande mestre, o Senhor Jesus, não está sentado na arquibancada. Ele não está junto com esta nuvem de testemunhas, simplesmente nos observando. Ele está conosco. Ele habita dentro de cada um de nós através do seu Santo Espírito. Então que você possa olhar para este homem, Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e que você possa, com alegria, com esperança e com perseverança, cumprir a corrida que lhe foi proposta. Que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até a próxima.